Estreando no Vai lá, nosso podcast. 3, 2, 1. Ou ainda não, foi só pra ver se você estava Só pra ver se tá esperto, ligado. exatamente. Aham. Não pode esquecer que aquela é a quarta pessoa, hein? Fala galera! E aí, Saulito? Fala galera, beleza? Grande Áulio, Grande William! Fala, Olho, beleza? Isso aí, William, pessoal. o rei do asfalto. Tamo junto. Seja bem-vindo, William. Obrigado, senhores. Estamos aí começando o nosso primeiro podcast do BNI Prisma. Estamos hoje recebendo aqui nosso querido amigo William, do Asfalto Novo. Satisfação aí pelo convite. Pra mim é uma honra estar aqui com vocês. Grande William, demorou, mas saiu, hein? É, isso aí, Vamos lá, estamos aí. tirando do papel. E aí, Saulito, vamos começar a agradecer então as nossas empresas que apoiam o nosso trabalho aqui, esse podcast. Gostaria de agradecer o nosso amigo Daniel Bolanho, da Vivaz. Vivaz é especialista em papel de parede, persianas e teto vinílicos. Precisou de piso e papel de parede? Chama a Vivaz. Opa, então pegando o gancho, Caçu Topografia, acabou de passar ali. Se você vai construir, precisa medir um terreno, chame Felipe Caçu da Caçu Topografia, a melhor empresa de topografia da região. Caçu Topografia, terreninhos e terrenões. Também queria agradecer o pessoal da ALX, empresa especializada em fachadas, pele de vidro e esquadrias de alumínio, voltado para a obra predial. Essa empresa eu não sei não, é meio meia boca, mas é boa, dá pra confiar, dá pra Sou confiar. suspeito para falar. É, sou ele suspeito. é boa, dá pra confiar, dá pra confiar. E por último também a STH Engenharia. Precisou de medicina, segurança do trabalho, engenharia, treinamentos para os seus colaboradores, procure a STH Engenharia. É isso aí, William. E aí, cara, tudo bem? Cara, estamos aqui. Estamos aqui preparados aqui para o que daí vier. Legal, William. Cara, e me conta um pouco aí da sua história, cara. De onde você veio, quantos anos você tem, me fala um pouco de você aí. A gente tá curioso para saber um pouco mais sobre o William. Sotaque deixa pistas, William. É. Sotaque deixa pistas, então conta pra gente aí. Legal. Bom, senhores, eu sou de Imperatriz, Maranhão, uma cidade do interior do estado do Maranhão, né? Fria, né? Fria, quase não faz calor. lá. É. Muito frio. Deve sofrer aqui, Mogi. O mínimo é 35, né? Blusa lá nunca se A viu. temperatura média é 40, né? Mas, pô, uma cidadezinha bem interessante, uma cidadezinha lá com 300 mil habitantes. Nasci e me criei lá, né? Inclusive, sonhei em voltar pra lá. Até hoje eu tenho essa vontade, né? Claro que os sonhos vão mudando, algumas coisas vão se perdendo pelo caminho, mas sempre tive muito carinho pela cidade, sempre tive vontade de voltar. É porque a vida vai tomando outros caminhos e a gente, né? Nos planos atuais agora, esse não faz mais parte. Não mas, é o frio de a gente Mogi pensou não, no né? tempo. Não é o frio de Mogi aí, galera. Não é o frio de Mogi não que tá te Mas expulsando, lá né? é perto dos Lençóis Maranhenses? Não, muito Nada a ver. longe, né? É no sul do estado, inclusive faz a divisa com o estado do Tocantins, então é bem no sul, é 800 quilômetros de São Luís, que é a capital, então é outro É outra mundo. pegada. É outro mundo, E como é que você veio parar em Mogi, cara? Cara, uma longa história, né? Eu tive em Imperatrix, né? Até os meus 17 anos, minha cidade natal, nasci e fui criado lá. Vim de uma família humilde, né? Assim, apesar de ser uma família humilde, né? Também nunca faltou nada, né? Até os meus, vamos lá, até meus 15 anos de idade, né? Enfim, meu pai, né? Minha mãe, 2 irmãs, sempre estudamos em colégios particulares. Meu pai é servidor público até hoje. Sempre deu tudo do bom e do melhor pra gente, tanto ele quanto a minha mãe, né? Mas aí, com 15 anos de idade, teve um fato que mudou, assim, nossa vida lá em casa de uma vez, né? Então, pra contar a história da Asfalto Novo, acho que eu tenho que voltar um pouquinho lá Claro, atrás, lá pra vocês entenderem, Galera, é né? meio vida boa. Seu pai que é sua vida cara, né, disfarçada. cara? Ele teve aqui no Mogi uma vez, nossa, é vocês muito tiveram a oportunidade de puta conhecer, merda. né? Muito parecido, igual, muito igual. parecido. Engraçado que nem você. É mais, eu sou Puxou o Júnior, pai, né? puxou o pai, Juninho. Ele é o professor, eu sou o aluno, né? Show. Então, cara, aos 15 anos de idade, como eu falei, né? Então, família normal, uma criança normal, brincava, me divertia, estudava, né? Meus pais me deram toda a condição necessária para crescer, né? Se não cresci muito, foi culpa minha, não foi culpa deles, né? Cara, de altura eu não posso falar muito. Aqui a gente tá sendo nivelado pelo no meio, viu, Porque a cara? gente tá sentado aqui, a galera não tem noção da nossa altura Se gigante. estivesse em pé também não perceberia. Pensava que tava então. sentado. Tem esse detalhe aí. Então, senhores, aos 15 anos, meu pai divorciou da minha mãe, né? Foi um problema bem problemático, foi um período bem problemático, assim, da nossa vida, né?
ele era um pai muito bom, muito presente lá em casa, um cara muito companheiro, muito divertido, era o líder da nossa casa. E ele teve um problema, né? Ele teve um caso extraconjugal, né? E optou por sair de casa, né? Poderia ser um divórcio como qualquer outro, coisa normal que acontece, né? Mas o nosso foi um pouquinho mais traumático, porque às vezes, né? Quando o pai não é tão bom assim em casa, não é tão presente assim em casa, você não sente tanto. Não foi o caso dele. Então, do dia pra noite, né? Aquele cara que estava presente, cuidando da gente, o líder do time saiu, então o time ficou perdido, né? E aí, nessa hora, eu tinha 15 anos, minha irmã mais nova 12, e tenho uma irmã mais velha, que ela nessa época estava para Bolívia, estudando medicina. E aí, do dia pra noite, eu tive que virar o homem da casa, né? Não que não fosse, mas tive que virar mais, né? Um exemplo muito simples, por exemplo, goteira. Meu pai que ia lá tirar a goteira. De um dia pra noite, tive que eu. E meu pai, quando ele saiu, ele deixou tudo, né? Então, o guarda-roupa dele, o carro, a casa. E quando ele saiu, também saiu a parte financeira, cara. Os 2 primeiros anos, a gente não sabia onde ele morava, né? Foi um negócio muito traumático, cara, muito ruim. E o pior de tudo foi que a gente queria que ele voltasse para casa. E ele não queria mais voltar, né? Então, foi muito ruim, foi muito ruim. Essa parte aí foi um periodinho nebuloso, mas, enfim. Apesar disso, eu ainda dou, graças a Deus, até o que acontece de ruim, às vezes é bom, né? É bom, tem alguma coisa boa. Sempre tem o lado bom da história. Tem o lado bom da história. Se tornou mais forte. E é isso aí. Fez amadurecer. Meu pai antes saiu de do casa, planejado. eu tive... como é que a gente fazia, né? Na questão financeira. Minha irmã na Bolívia tinha que mandar dinheiro pra ela. Minha irmã mais nova, estudando. E eu lá, né? Por 15 anos. Tava chegando na época do vestibular, aquele negócio todo. Então tava... Essa cabeça um turbilhão, né? Esse sofrimento, aquele negócio todo. E tentava contato lá com meu pai, não tinha muito retorno. Enfim, a gente teve que se reorganizar ali na nossa casa, né? E seguir em frente. Bom, o tempo foi passando, esses 2 anos até eu completar os 17, aos 17 anos eu fui fazer vestibular, né? Tinha várias opções de curso lá, quis fazer engenharia civil, escolhi numa listinha, né? Numa listinha de papel lá que apareceu na hora, na época do vestibular e tal. Eu falei, esse aqui parece legal, vou fazer isso aqui, né? E tive a graça de Deus de ter passado. Então eu fiz engenharia civil. Na época, na minha cidade, não havia engenharia civil, então eu tive que ir embora para o Pará para fazer engenharia civil. Não tinha nenhuma referência assim de parente, porque às vezes a gente escolhe, porque o primo, o tio é engenheiro, fulano, nada. E nada de obra assim também eu gosto de prédio, eu gosto de fazer casa, nada. Não, nada. O que eu tinha foi aleatório. Eu era bom de número, né? Eu nunca fui um aluno ruim, né? Se pegar meu boletim, eu não tenho menos de 8, né? Nunca fiquei de recuperação. Eu era um aluno ok. Era super Você era bom de vista, então, conseguia colar de longe. Por aí. Era bem relacionado, era da galera, inclusive eu era aquele que dava cola pra galera do fundão, então tinha minhas coisas. Você era o nerd amigo da galera, você era o nerd bonzinho. Mas eu jogava meu futebol, era normal, né? Mas enfim. É bom que o nerd bonzinho assim, os caras que não são nerd não zoa, protege. Porque tem aqueles nerd, os nerd fechado, a galera zoa, né, meu? Fala, pô, não, esse cara não passa cola, joga papel nele e tal. Aí quando o nerd é bonzinho, distribui a cola pra sala, ele vira o rei. Era o mecanismo de defesa deles, a forma por ele ser pequenininho, os caras protegiam. Justamente, você é inteligente, hein, William? Mas e aí, cara, foi lá pro Pará? E os caras protegiam a gente mesmo. Foi lá pro Pará estudar, então? Fui, mas eu entendo o contexto, né? Minha família passando uma dificuldade emocional e financeira também, né? Graças a Deus que meu pai, como era servidor, ainda é servidor, então o ticket de alimentação dele ficava em casa. Então, assim, a escola também ele pagava. Então, a escola, o que comer, né? A gente tinha. Mas, pô, a gente tinha uma vida confortável. Mais que isso também a gente não tinha. E meu pai tinha uma loja de material de construção que quando ele saiu, cara, ele abandonou. Então, na época, eu com 15 anos, tive que vender o ativo dessa loja de material de construção. Tive que assumir um monte de responsabilidade lá. Não só eu e minhas irmãs. Minha irmã de 12 anos, pô. Teve que aprender a dirigir moto, sem saber, sabe? Foi meio atropelado as coisas. Eu aprendi a dirigir com 15 anos, porque o carro tava lá, ele deixou lá e tinha que fazer as compras do supermercado. Bom, beleza. Tive que ir embora no meio desse contexto. Deixei minha mãe e minha irmã em casa, meio pesado assim, e fui pro Pará estudar, né? Aí, porra, e agora como é que eu vou fazer para me manter? Chegando lá na faculdade, lá descobri que tinha um alojamento, né? Que era uma casa do estudante, a República. Eu falei, pô, é essa, né? Fui lá, era um hotelzão, assim, uma república com 60 negros de todo lugar do Brasil, né? Era numa usina hidrelétrica lá chamada Tucuruí, lá, então tinha um alojamento lá perto. Lá, então eu morei 5 anos com 60 pessoas aí de diferentes lugares. E, cara,
era meio doido, assim, era meio solto, sabe? Era da faculdade, mas disse que se existia uma fiscalização, mas não existia, então a gente tocava do jeito que queria, então a gente fazia nosso alimento, a gente se virava. Era tão pesado. O nerd desbravando, eu já tô vendo. O Não, nerd desbravando. Mas eu nunca fui... Bicho lá não sofria, não. Não era nerd de coisa nenhuma, cara. Eu era da galera lá. E aí, porra, eu tive que aprender a lavar roupa, né? Cozinhar e tal. E lá era um pouco pesado o alojamento. Apesar de ser bom, era um pouco pesado. Tinha até rebelião, igual o presídio, sabe? Sério? Mas Tinha tinha até rebelião. pessoa. Tinha até rebelião, cara. Rebelião de quebrar tudo e tal. Ninguém botava fogo em colchão, Porra, né? do alojamento. Porra, igualzinho. Então, Botar fogo em colchão? Botar fogo em colchão. Faixa, esticava a faixa, Cara, assim, cara, eu queremos mais comida, não gostamos disso, daquilo. Você ia dar descarga no vaso sanitário, descia pipoca, pão, tudo, cara. Vixe, que loucura lá, cara. E quanto mais você pegasse pilha, era pior. Teve uma época que eu vi um cara puxando um camaleão lá, ele achou morto lá e puxando a capa. Pô, cara, aquele de ação tá morto e tal. Os caras descobriram que eu não gostava de maltratar bichinho, né? Porra, pra quê? Eles pegavam rã, penduravam no meu quarto, assim, quando eu saía e batia em mim, e aquele negócio todo. E eu também não era, né, flor que se cheire, né? Então podia, apontava, de vez em quando o cara tava aprontando muito, eles amarravam o cara. Eu lembro que eu me envolvi lá numa confusãozinha lá, cheguei à noite, né, eu tava trabalhando nessa época, cheguei à noite lá, tinha um cara amarrado, né? O apelido do cara era do Doméstica, né? Aí eu falei, porra, o que esse cara tá fazendo aqui, né? Aí eu, em vez de ajudar o cara, porra, o que eu vou fazer com esse cara? Eu peguei um pote de café e joguei no cara, assim, né? Eu falei, aqui, alguma coisa você fez, né? Toma aqui o teu. Aí, Nutella lá não tinha vez, cara. Nutella lá virava engenharia raiz, né? Era pesado. O EAD ficou longe. Aí ele olhou pra mim, amadurecia lá. Aí ele olhou pra mim e falou assim, Maranhense, era meu apelido lá, Maranhense, agora você tá na minha lista, viu? Você tá fudido, vou te pegar. Eu, que nada, Doméstico. Se lascar e tal. Aí depois descobri que ele tinha soltado bomba nos alojamentos lá, esse cara matava. Pronto. Mas o cara realmente, me ferrou depois. Não só eu, mas os caras lá, o cara negativo. Coração peludo. Puto, o cara tinha coração peludo. O cara foi artista lá depois. Caraca. O cara, comigo mesmo, dos outros, vou nem falar que isso aqui dá muita história, mas comigo mesmo lá, o cara enterrou ovo, né? O cara fez um vestibular de intercâmbio lá, o cara saiu fora. Eu tinha uma moto, antes do cara ir embora, o cara lavou minha moto de ovo podre, cara. Você acredita? E eu tava fazendo estágio, eu fui subir na moto, ainda cheguei a colocar a bunda na moto. Quando eu coloquei, cara, só o ovo, então eu tive que lavar a moto, tomar banho. O cara Então era pesado. O negócio lá era. Então era isso, né? Então, deixa eu voltar lá, cheguei lá pra estudar, comecei a estudar e tal, beleza. E, porra, aí, pai, me ajuda aí, preciso de grana e tal. E aí, pô, não, macho é como ele me chamava, né? Macho, você sabe que minha situação, tô constituindo família de novo, o negócio não tá fácil. Se vira aí, consigo te mandar R$200 por mês. Falei, pô, tá bom, né? 200 conto. Vamos que vamos. No outro mês... Que ano que era? Desculpa eu perguntar, que ano que era? 2007. Em 2007, R$200 não era era também aquela maravilha, né? Não era, mas dava pra ir sobrevivendo, dava. vai, você tinha lugar pra dormir, pra comer. Na época o Marmitex custava R$3, mais ou menos. Por aí. Não, mas dava, cara. Dava. Pra Universitário, né, meu? Universitário, cara, vive duro. Vive duro. Quem nunca foi universitário duro, meu? Usão, morava de graça e tal. Então, porra, dava, né? Beleza. Então é o seguinte, duzentão. No outro mês, duzentão. No outro mês, cadê, pai? Não, meu amigo, o negócio não é assim não. Não vai ter regularidade não. Ó, aí eu já apavorei, né? Falei, e agora, né? Porque então eu estudava, né? E ia pra escola e tal. Aí eu falei, pô, pai, não vai ter mais e tal. Não, quando der eu mando. Eu falei, que merda, cara, e agora, né? Aí, um amigo, olha como é que é amigo, né? Um amigo meu, no passado, né? Um cara da época do Maranhão, chamado Enio, o cara tinha me falado, ó, eu trabalho de vigilante numa escola. E eu consigo trabalhar à noite, estudar de dia e ganho uma graninha boa, né? De vigilante. Aí eu, sem ninguém saber, cara, eu fiz um concurso pra vigilante, né? Olha só, aí fiz um concursinho pra vigilante, passei lá no concurso, e aí comecei a trabalhar de vigilante, escondido, né? Meio escondido ali e tal, mas, porra, tava felizaço. Por quê? Pagar uma graninha, Eu ganhava R$900, legal. cara, era muita grana. Nessa época eu já namorava com a Rafa, eu namoro com a Rafa desde os 16, né? E a sua atual esposa. Minha esposa. Manda um beijo pra ela. Veio lá da... Isso. Manda um beijo pra ela que você que ela é ciumento. Manda um beijo pra sua esposa ali. Boa, show de bola, me ajudou aí. E aí, cara, ela também precisava de grana, ela também estava passando por dificuldade, o pai dela tinha uma oficina de carro, teve que vender, teve que abandonar a oficina, não tava dando, e foi pro garimpo, então tava tudo sem grana, né? Então eu lembro que eu ganhava 900 conto, então era 450 pra mim, 450 pra Rafa. Legal. Tava bom demais, cara, eu tava adorando. Mas aí a galera da faculdade descobriu que eu tava sendo vigia, né? Porra, aí eu me lasquei, cara.
Aí começaram a me zoar demais. Aí começaram a ver que às vezes tinha noite que você dormia a noite inteira, tinha noite que não dava. Às vezes eu chegava com o olho vermelho, o outro branco, os caras, pô, vigiou só com o olho, não sei o que e tal. Virou zoação. Apelido quase não cara, tinha lá. Aí você pode falar, pô, o cara foi vigia 3 meses. Não, cara, eu fui 3 anos. Fiquei nessa 3 anos de 3 vigia? anos. Era vigia onde? Uma escolinha de criança, Uma cara. escolinha. Era uma Tá. escolinha de criança. Era um concurso do estado Foi seu lá. primeiro trabalho, mas ainda não era o que você queria. Não, normal, pô. Eu sabia que era, por um tempo, eu precisava de grana, Fonte né? de renda pra sobreviver. E tava bom, pô. R$900 eu tava legal. Aí eu comprei a moto. Na verdade, eu não comprei a motinha, não. Nessa do meu pai sair de casa, ele deixou tudo. Então a moto que ele deixou, eu levei pra lá, então eu andava nessa motoquinha, né? E aí depois, pô, com R$900 deu até pra trocar a moto, cara. Então o negócio tava prosperando, né? Uhum. E aí é o seguinte, certo. Bom, aí a parte em relação a... Vigia, como é que você começou a entrar na área de engenharia? Não, Mas você então, cara, você tava estudando isso. engenharia, Eu tava fazendo vigia, civil e tal. Aí depois disso, cara, teve uma hora que eu tava... Aí depois de vigia, apareceu a oportunidade de estágio na Secretaria de Obras lá da cidade. Lá eu fui estagiário, depois virei projetista. Aí depois um cara me arrumou serviço pra poder ser professor no curso técnico lá. Cara, teve uma época lá, que isso já do meio pro final do curso, que eu tava com 4 trabalhos. Então minha vida era correndo, eu pegava essa motoquinha, ficava pisava, Já ganhava uma graninha. já ganhava grana. Cara, eu lembro que no final do curso eu tava ganhando 4 pau. Eu falei, caramba, cara, eu Começou quero com mais 200 formar. pila do pai? Pô, eu não queria mais me formar, né, cara? 4 Não queria mais me formar. Não queria, foi até difícil depois largar tudo isso aí. Então era vigia à noite, né? Uhum. Aí eu dormia, né, também, às vezes dava pra dormir lá e tal. Inclusive até já roubaram a escola lá, eu dormia. Você dormiu. Cara, um monte de coisa. Puta cara top, Cadê né, o velho? vigia? Puta Cadê o vigia essa hora? Cara. O vigia foi no banheiro. Cara, e aí roubaram a escola, cara, e fizeram uma baderna, sabe? O som roubaram, quebraram tudo lá. E eu dormi, pô, eu estudava de manhã. Então, quando os alunos iam embora, tipo, 11 horas da noite, eu já pegava meu colchãozinho. Pô, não é bonito falar isso não, né? Mas é a verdade. Pegava meu colchonetezinho que eu amarrava, ficava assim, Todo desse mundo tem um tamanhozinho podre, aqui. não tem jeito. O colchão ficava desse tamanhozinho, ninguém imaginava que tinha um colchão ali na minha mochila e ia dormir, né? E porque 7h30 tinha aula, né? Então pegava minha motinha e ia pra aula. Então é o seguinte, uma vez os caras roubaram, fizeram a festa lá, eu não vi. Quando eu cheguei lá, rapaz, aí, o diretor era meu amigo, às vezes eu ajudava ele a corrigir prova, aí eu falei, porra, eu ia falar o nome do cara, pô, e aí, cara, como é que você faz aí? Que os caras roubaram a escola e eu não vi nada, cara. Você tava onde? Eu tava dormindo. Ele falou, não, faz o seguinte, fala que você viu tudo e como você não é armado, não podia fazer nada, só esperou deixar roubar. Então tá bom. Puta Então tá estratégia bom. pra não perder o O cara trampo. é seu brother. O cara era meu brother, então ele me ajudou muito. Cara, foram 3 anos me ajudando, porque tinha época que eu chegava atrasado, era confusão, mas isso, né, na parte da vigilância. Aí eu dava aula no curso técnico e tal, aquele negócio, era correria doida, estudava de manhã, né? Bom, passado esse período, me formei. Ainda com toda essa correria, eu fui o 01 da minha turma, né? O que é 01? É quando você, a coeficiente de rendimento geral, a soma de todas as notas, a média dela, a minha foi a maior do ano, cara, apesar dessa correria toda. Então, eu tenho esse certificado, no site lá da faculdade, tem lá meu nome como 01 do meu ano. Isso eu me orgulho muito, porque foi no meio de um contexto muito louco. Quando eu descobri... A faculdade que você fez era federal. Era federal do Pará. Galera, ele é nerd mesmo, viu? Mas ele fala enfim, que não, mas ele é nerd. eu nem sabia que eu tava nessa condição, né? Diante de tudo isso. Mas Mas quando eu top. vi no final que eu tava entre os primeiros lá, eu dei um gásinho pra ficar. Então Legal. é um momento muito legal, assim, que eu acho, né? Então eu fui o 01 da minha turma. E eu fui repescado na época de entrar, né? Então eu entrei repescado e saí em primeiro. E graças a isso, eu fui... não fui procurado, né? Mas quando eu me submetia a emprego, eu era bem recebido, né? Então, antes de me formar, eu consegui uma vaga de trainee na Odebrecht, né? Fiz aqueles processos de trainee e tal. Isso depois do estágio. Você falou, seu primeiro estágio na área foi na prefeitura. Foi na prefeitura, mas não tá? tinha formado. Tá. Aí, faltando aí 6 meses para formar, comecei a procurar trabalho, né? Sim. Na engenharia civil. E aí, consegui Conseguiu essa na oportunidade Odebrecht. de estágio. Na Odebrecht. Estágio Lá- não, de trainee. lá no Pará de trainee, mesmo. De trainee. Não tinha lugar, né? Da Odebrecht é matriz. Aqui, daqui eles mandavam para algum Os lugar. caras faz pra todo lado, né? Em todas as... É. Tudo dentro da área da Tudo quanto é Então, cidade, não tem área da como. engenharia. Fora do Brasil, muita gente foi pro Peru, para África. Angola, se chama Angola. Não, o próprio Nelson mesmo, acho que viajou o mundo com o Odebrecht. Exatamente. Então, de vigilante, né? Professor e tal, eu virei engenheiro. A ascensão de né? William Skywalker, velho. De vigia, de escola infantil, prefeitura, o cara foi rodar o mundo pela Norberto Odebrecht. É por aí, Top. é por aí. Mas só que não é bem assim, porque eu fui trainee, né? Então a moral do trainee é igual um cachorro, né? Ainda mais eu, pô, vindo, né, do Maranhão, do Pará, estudei no Pará.
com meus 1,62 m, né, de estatura. De salto. De salto, né? Sem experiência Rapaz, nenhuma. eu tenho 1,63 e meio, hein, cara. Vamos ter que fazer essa... Agora se eu deixar o tupé de ida, vai pra Não, tem alguma coisa errada aí, eu não tô perdendo não, cara, eu tô mais alto que você. Então, tudo isso e eu fui, né? Aí tive que largar os empregos, né? Tive que largar tudo, deu dó, né? Porque eu tava felizaço vendo meus 4 pau, né? Tava felizaço. E aí fui, né? No meu primeira oportunidade de trabalho lá na Odebrecht, aí vim, fiz alguns treinamentos aqui na Matriz, Salvador e tal, um monte de lugar. Cheguei a rodar algumas outras obras, mas o que eu mais passei tempo foi em obra de barragem, de usina hidrelétrica. E aí volto de novo pro Pará, né? Então a obra que eu fiquei mais tempo foi na usina hidrelétrica de Belo Monte. Cara, aí já foi outra coisa. Nesse meio tempo eu casei, né? A Rafa, minha esposa, foi fazer... Ela foi fazer residência, né? Foi fazer especialidade. Então a gente casou e ficou separado, né? Ela também fez federal? Fez. Casal de nerd mesmo. Casal de né? nerd. Medicina na federal. Ela também. começou na estadual do Maranhão e depois mudou para a Federal do Ceará. Então, Muito bom. eu quando eu me formei, eu fui para Altamira, uma cidade do Pará, que é da Altamira, lá, sim. cidade lá, no interior. Cidade muito boa, me recebeu muito bem. E minha esposa estava em Fortaleza nessa época. Então a gente Legal. casou e ficou à distância, né? Ficou à distância. Aí tinha baixada a cada 45 Por isso que não dava dias. briga. É. Casamento bom. Casamento bom. Nós Só tínhamos- love. É. Amorzinho daqui, amorzinho de lá. É por aí. Mas a gente tinha muita vontade de morar no mesmo lugar, né? É. Pô, Sim. foi pouco tempo que a gente teve no mesmo lugar. Logo a gente passou na faculdade, a gente começou com 16. 17 eu já saí. E ela também, né? Então namoramos pouco tempo no mesmo lugar e depois... Cara, mas sempre deu muito certo. Apesar de estar longe, sempre presente, aquele negócio todo, a gente se encontrava a cada 45 dias, que era a baixada, que era a folga que a empresa dava. E aí as coisas começaram a andar um pouco mais, né? Nesse meu segmento novo, que foi engenharia civil, né? Cara, passei muita dificuldade, passei muito tempo lá e imaginei que eu não fosse durar muito tempo, né? Nessa obra aí de Belo Monte. Nessa obra de Belo Monte, imaginei que eu não fosse ficar muito tempo, né? Pouca experiência. Eu lembro que o outro engenheiro trainee, cara, o cara é testemunho de Jeová. E eu sou adventista, né? Esse cara, Certo. porra, tô fudido, né? O gerente falar, como que um testemunho de Jeová e um adventista? vamos me ajudar aqui nessa obra aqui. Que porra, como é que mandava um negócio desse, né? É isso aí. Então, porra, foi muito difícil. Eu lembro que eu tomava conta lá do Pimental, cara, um lugarzinho abandonado lá, que ninguém queria saber. Aí, como eu, em toda, né, era muito fechado lá. A Odebrecht em si, uma empresa dessa, a Camargo Correia, Andrade, essas empresas que eu também trabalhei em consórcio com elas, né, através da Odebrecht, elas são uma religião, cara. São uma religião. As pessoas amam a empresa de paixão e aquilo é tudo. Então são muito fechadas, né? Aquilo porque é muito especial lá pra eles, né? Claro, eu estava disposto a lutar pelo meu trabalho e tal, mas eu não queria que fosse minha religião também, mas queria dar o meu melhor. Sim. Mas enfim, eu não achei muito espaço. Então eu fiquei tomando conta do Pimental, que era um sistema de transposição de barco que tinha lá em Belo Monte. Bom, nessa brincadeira eu passei 2 anos praticamente abandonado lá minha equipezinha tinha 40 pessoas lá, meio que, né, do tamanho, da grandiosidade do projeto, era quase que significante. Mas foi persistente, hein, meu? Fui, cara, muita gente sai daí, você não tá sendo valorizado, cara, você é uma boa pessoa e tal, mas eu falo, cara, eu sei de onde vim, então tem que ficar aqui, cara. O Odebrecht é tudo separado, né? Os níveis do restaurante, separado, tudo Tudo é separado, diretoria que você separada. come. É tipo aquele filme lá que o elevador vai descendo com as comidas, que chama. Qual filme? Esqueci o Isso é o nome. buraco, sei lá, um negócio alguma coisa estranho assim. Eu não assisti, mas eu vi a propaganda. Acho que é alguma coisa assim. E aí, cara, eu fiquei lá abandonado naquele lugarzinho lá e tal, e aquele negócio lá, e fui, né? E aí tinha outros engenheiros experientes e tal, uma galera fera de verdade, galera fera, muito fera mesmo lá. E eu não tinha espaço, né? Eu também não tinha experiência pra isso e reconheço que eu tava ali pra Aprender. aprender, né? Tava aprendendo. Mas graças a Deus, depois de 2 anos, eu deixei de ser trainee e virei engenheiro de verdade, né? Como eles chamavam lá de RP, responsável Já por estava projeto. formado. Já estava formado. Já tava Tinha que passar por esse período aí de aprendizagem. E eu já ganhava mais que os 4.000, né? Ah, Já então tava, tá bom, pela graninha, eu já pera tava, aí. já O cara tá tinha- chorando as pitangas, tava lá no Pimentão. O cara já ganhava 10 pau por mês e tava aí. Não. Não, tava cheio de já cascalho aguentava, no bolso. aguentava. É. Mas, cara, eu fiquei lá naquele lugar lá, do dia pra noite lá, mudou a gerência, mudou tudo, cara. Essas empresas aí, pagam Empresa muito grande bem, tem muito disso, mas né? só que não muda tudo, diretoria, não sei. Só sei que o time, Pimental... né? os Os caras levam os times, né? leva os times. Muda o diretor e isso o cara aí. leva o gerente, o supervisor, leva todo mundo embora. Aí chegam uns caras lá, Mano Pinto, André Lima, uns caras, outros líderes lá, e eu fui bem visto aos olhos deles. Esse Pimental, essa área do sistema de transposição,
Do dia pra noite ela virou a queridinha dos olhos. E quem tava lá? Tava lá William. o ex-trainee, coitado. William lá, Skywalker que ninguém tava lá. quer, né? Agora é ascensão Ninguém quer. novamente. Já teve 2 ascensões na vida dele, hein? Não, bom, e foi por isso. E foi aí, né? E aí eu já comecei, né? Aí, nessa época eu deixei de ser trainee, virei responsável por projeto. E fui, né? E comecei a ganhar uma moralzinha mínima que fosse. Aí depois fui trabalhar tomar conta de umas centrais industriais lá, depois me transferiram lá para outra obra e vi que existia. Então, meu sonho até então era ser um grande gerente de obra, um grande diretor. Vamos até fazer um pause aqui, viu, Aldo? Nunca imaginei ter o grande encargo, né? Figurativo. Em responsabilidade, né? Em importância, né? Não. Diretor, pô, você é Estatura eu diretor. nunca quis, porque não tinha muito pra onde correr. Meu pai Cara, meu mas pai- os baixinhos são top, não liga pra isso não. Diretor, você queria chegar a diretor. Esse é um diretor de uma grande organização dessa, cara. Quem não queria, né? Todo mundo louco pra isso. Inclusive, a competitividade era muito grande, né? Aham. Sonhavam, mas achavam que não ia alcançar porque os caras eram muito mais comprometidos do que eu e eu reconheço isso. Eu acho que minha maior qualidade não era nem técnica, era comportamental, diríamos assim. Eu era muito alinhado com minha chefia e tal, mas tecnicamente tinha uns caras muito melhores. Mas enfim, o jogo virou lá, fui bem visto aos olhos dele, me seguraram lá, todo mundo saía, eu ficava, né? Fiquei lá 5 anos, né, na empresa, quando começou a Operação Lava Jato. Acho que vocês lembram disso aí. Sim, Então eu estava dentro da organização quando eu vi tudo aquilo, né? desmanter, começar a prender um monte de gente. Cara, o cara enfim. que foi pego com a listinha lá do nome da Odebrecht, dos apelidos, né? Amante, o amigo, o Botafogo, o cara me deu O príncipe tava lá também, não? Quem que é? O príncipe do Não, asfalto novo é coitado, você, cara. cara. Você não faz ideia que isso aí aconteça. Bem que eu vi sabe? um William lá, meu. Não tinha. Não tinha, não. Você não faz ideia que isso aconteça, inclusive você faz treinamento de compliance, de ética, você não pode receber uma balinha dentro da empresa, né? Então, pra mim foi super surpresa. O cara me deu esse cavadeirinho de presente, foi o cara que foi pego de cueca lá, com o notebook dele com os apelidos. Então, eu fiquei bem decepcionado, né? Todo mundo, né? Ninguém nunca imaginava que isso ia acontecer. Inclusive, no chão de fábrica, lá na obra em si, nem o parafuso se pega, né, cara? É tudo muito organizado, tá? Isso é verdade. Não tem... era bagunçado. Não era. Era farra do boi. Não era. Era muito organizado lá. Só que lá em cima a gente acabou depois descobrindo que não era assim como lá embaixo, né? Mas beleza. E aí, a empresa, quando ela começou a acabar o projeto, as pessoas eram convidadas a se retirar, porque não tinha mais outra. tinha mais a empresa obra. também era convidada a se retirar de onde estava. Não tinha mais obra pra dar continuidade. Não tinha mais obra, cara. Até fora do país começou a perder os seus projetos. Comigo foi do mesmo jeito. Depois de 5 anos da empresa, acabou meu programa lá, meu e de todo mundo que trabalhava lá comigo, né? Todo meu setorzinho lá. E aí eu fui convidado a me retirar da empresa. Aí, aquele sonho, né, ele dá uma murchada, né, você sonha em ser um diretor, um gerente, você passa a procurar emprego, né. E eu não podia voltar para o Maranhão, já estava casado. Nessa época, minha esposa já estava em São Paulo, ela estava fazendo a residência aqui, ela é oncologista, então ela estava fazendo a residência oncologista lá no AC Camargo na época lá. E eu vim para cá para passar uns dias aqui até arrumar outro trabalho, né. Uhum. Cara, nunca tinha vindo de São Paulo, não fazia ideia. Nunca como tinha era aqui. vindo? Não. Foi a primeira vez. Ô Saulo, se lá aparecesse um anjo pra mim e falasse assim, meu amigo, daqui 5 anos você vai ter uma empresa de asfalto lá, vamos confiar em você, você vai se desenvolver, você vai sobreviver disso, eu falava, você tá doido, ô anjo? Sai daqui, sabe? Isso Anjo Gabriel, Anjo Gabriel, Anjo Gabriel você te não é de Deus visitasse. não, viu? Você não é de Deus não, você tá falando bobagem, né? Cara, nunca, não conheci ninguém. nunca tinha Você não se viu empresário, você nunca teve esse Nunca, inclusive- Geralmente quem vai pra engenharia dificilmente. O Áudio, eu sempre fui treinado para trabalhar para os outros, cara. Fui sempre treinado para servir, sabe? Treinado para gerar retorno, aquilo, né? Naquilo que eu tinha estudado. Nunca imaginei em liderar como proprietário, nada. Tem que ser um gerente, né? Uhum. Bom, cheguei aqui em São Paulo, a impressão que eu tinha aqui era só bala perdida, sequestro e trânsito. Bom, é um pouco, mas é muito Essa impressão que você tinha quando você chegou aqui se confirmou. Não. São Você São sabe que Paulo eu não é. nunca fui pro Rio, cara, e eu tenho essa impressão do Rio, cara. O Áudio, A cidade Rio. Mas Eu o tenho Rio amigos- não é, o Rio não é. Não é, Rio. não é. Todo mundo A fala, gente só tem que essa você tem que ir lá pra impressão. você tirar Não essa é, não impressão. é. Não é. Eu, graças a Deus, até eu já fui pro Rio várias vezes, cara, belíssimo, topografia, paisagem, e tem problema de trânsito. E eu acho que é pior do que São Paulo, mas graças a Deus, Esse cara, negócio fui pro Rio mais de 10 vezes, a trabalho, a lazer,
eu até hoje não vi nada. Graças a Deus, não vi nenhuma cena, não vi nada. Oi, que bom. Mas a gente fica preso à notícia, é isso, é aquilo, é bala perdida, não sei o que, nananã. É muito O louco. cara de fuzil pra lá, pra cá. Imagina Eu tenho você amigos. lá no norte, lá vindo pra São Paulo aquele caos, trânsito, violência, falou, meu, ferrou. E Imagina, aí? né, cara? E agora? Cara, eu já falei um monte de cidade aqui que eu morei, né? Além disso, outras mais aí. Cara, aqui é o lugar mais seguro que eu morei. Não que seja seguro, né? Interessante, hein? Pô, cara, Belém, cara, é um inferno, cara. Ninguém anda com celular no ouvido, as pessoas andam segurando bolsa. É pior do que o centro de São Paulo, cara. É muito pior do que a Praça da Sé, a cidade inteira, né? Fortaleza, tá um passo atrás de Belém, mas é perigoso demais. São Luís, Imperatriz, Altamira. Onde eu passei, cara, mas é pior que aqui. Só que o Tá problema... vendo, galera? São Paulo tá chique, hein? São Paulo não é tudo isso de ruim que a gente... Privilégio. Não é tudo isso, não. É bom ver uma Não pessoa é. de fora. Não, Top. não tem nem comparação, cara. Não tem comparação. A diferença é que o que sai aqui é noticiado e lá não, né? A Sim, diferença é essa. Mas sim. lá a criminalidade lá é muito maior, tá? Então é isso. Aí eu fiquei impressionado, cheguei aqui e falei, cara, eu lembro que eu trouxe um carrinho, vendi no mesmo dia, no outro dia, eu falei, cara, vendi o carro no outro Esse dia. negócio é o Aulio que faz, velho. Opa, Os é. bicos dele. Rolinho coloca é o comigo carro. Nossa, Que é um não, Fusca? Ele manda de Fusca, Fusca. Fusca comigo, carro, Não, caminhonete, manda aqui que eu vendo. nada comparado ao áudio, viu? O Muita áudio, gente fala, mas o que você tá fazendo na construção civil? Você tinha que ter uma loja de carro, cara. cara, onde você Loja vende, mudou de carro, cara. O cara que entra em maníaco. negócio pra gente, a gente vende. Maníaco por troca de Abrindo um carro. parênteses, no começo eu achava que ele tinha loja de carro. Não, para. Cada hora eu vi ele chegava com um carro, eu falei, mas esse ele cara é não tem, não? rico? Ele vende o pai rico, porque cada hora o cara tá com um carro. Cara, Ele é. tem loja de carro, não, ele trabalha com vidro. Eu falei, ele lascou, tô Roleiro, perdido. roleiro. É roleiro, é catireiro. Roleiro. É. Boa, É vamos isso lá. mesmo. Bom, cheguei aqui, aí eu vi que eu falei, cara, talvez eu fique por aqui, hein, cara. Talvez valha a pena procurar emprego aqui, que é diferente. Falava que aqui não tinha trabalho, que aqui era muito difícil, as coisas. Eu falei, cara, aqui é diferente, aqui o negócio não é assim, não. E minha esposa, né, doida pra eu morar perto também, falou, vai, procura emprego aqui, vai, nem que ganhe menos, vai que dê certo. Eu falei, mas aqui deve pagar pouco, não sei o que e tal. Cara, arrumei um emprego numa construtora aqui, né. Cara, Pode falar o nome ou não? Você lembra qual que era? Não vou falar o nome. Não, Não vou falar o nome, porque é muito próximo Tá, aqui. tá, Mas, mas ok. cara, Uma postura. Aldebrecht Em São eu Paulo. falei, mas tá um pouco distante aqui da gente, Sim. né? Aqui na região metropolitana de São Paulo. Aí foi a virada de chave, viu, senhores? Eu nunca tinha estado perto de um dono de empresa. Essa empresa é menor, não é o Aldebrecht da vida, é uma empresa média, mas eu tive contato com o dono, né? Tive contato com o dono. E diferentemente dos outros lugares, assim, esse cara não era um filho da puta. Esse cara era um cara ético, ele é um cara muito ético, um cara muito honesto. Os funcionários admiram ele, os clientes admiram ele. A empresa dele tem um nome, mas o nome dele é maior do que o da empresa. Aí que foi o problema, se é que isso é um problema. Aí eu já não queria mais ser um diretor, não queria ser... Eu entrei nessa empresa como gerente de obras, mas eu não queria ser um diretor de obras, não, eu queria ser ele, cara. Você se espelhou nesse Cara, cara. eu queria ser ele. Se eu gosto de uma banda sei lá, de rock, da vida, o cara é natural, o cara começar a se vestir de preto, usar um cabelão e tal. Cara, eu queria ser ele. Eu queria ter o respeito dele, né? Eu queria ter a admiração que as pessoas têm dele e falavam pra ele, né? E falavam pra ele, cara, acho muito legal a admiração. Nunca imaginei que era como se ele tivesse poderes sobrenaturais, cara. As coisas não davam certo, na hora que ele tocava, davam. E eu sou religioso, né? Vocês também. Sim. E eu pensava, pô, o Deus desse cara aqui é forte igual o meu. Você lembra? Tempo da Bíblia, quando tinha uma nação contra outra, não era o exército de um contra o outro, era Deus de um contra o Deus de outro. Né? E hoje, nessa época também eu falava, cara, meu Deus é tão teu. Ele, não, mas cuidado e tal. Eu falei, cara, uma hora eu vou querer montar uma coisa pra mim também. Não, veja bem, fulano tentou, não deu certo, fulano tentou, deu certo. Eu falei, não, mas não tá dando certo pra você? Tá, não, eu acho que vai dar certo pra mim também. Quero tentar também, vai que eu estendo a mão e Deus tem uma bênção preparada pra mim também, né? Mas fiquei nisso, né? Fui falando com ele, passei um Ali ano, virou a passei chave. dois. Cara, É o cara que ali virou sua a chave. referência. Ele foi sua referência. Foi. Pô, meu. Porque até então você não conhecia. Não conhecia, não sabia o que o líder fazia. Um proprietário de empresa, numa grande organização, você não tem contato. Sim, você não tem contato. As pessoas é falam difícil. dele como se fosse uma divindade, o fulano, Isso. tal, aquele... O Nossa, cara que eu tá lá em conheci. cima, lá no O Olimpo. founder. Nossa senhora, aquele negócio é quase, sabe, Sim. Será que as pessoas Deus falam isso de daquele mim? lugar. Talvez, olha, a gente tem que dar exemplo, viu, cara? Porque às vezes fala mesmo, viu? Né? Às vezes fala. Eu falo dentro dessas grandes empresas, poxa, eu conheci o Marcelo Aldebrecht, nossa, chorei na hora, as pessoas falavam isso, cara, acredita? É. E tem realmente uma grande admiração, as pessoas estão olhando aí Legal. pra vocês,
e pra mim também, né? Legal. E aí é o seguinte, Depois inclusive... eu conto pra vocês E lá- o que o funcionário do óleo falou dele, mas eu conto Eita, depois. nós. Aí lascou. que o E exemplo quanto- é negativo. E aí, quanto tempo você ficou nessa empresa aí? Que momentos você criou a Asfalto Novo? O Áureo, fiquei... depois de 3 anos, ficou incontrolável minha vontade de montar uma empresa para mim, né? Ficou incontrolável. E não tenho vergonha de falar que, você foi ambicioso, você quis... Não, nunca quis nada de ninguém, né? A ambição que eu queria era de ser um cara bacana igual ele, cara. Sim, você E eu tomou acho que aquilo- não é, você tomou a verdade, aquilo- não é você tomou pecado. aquilo como Não é referência. pecado nenhum. Você conheceu Ambição é aquilo. uma coisa boa, cara. É. Ambição é uma coisa boa. Ela dosada, A ganância bacana. é ruim. Quando você quer crescer, quer ser, por exemplo, nós chamamos isso de bandura. Existe uma teoria por trás dessa palavra. Mas quando você bandurou ele, você quis ser que nem ele, isso é uma coisa boa, isso não é ruim. Você não queria estar no lugar dele, e sim ser que nem ele. Você não queria tirar ele dali ou pôr ele pra baixo pra você estar pra cima. Entendeu? Podia querer ser igual um traficante, né? Querer ser igual um... Puxar o tapete, Você queria se roubar, tomar nivelar, a boca você, do pô, ele cara. tá aqui, eu também quero estar aqui com a minha empresa. Mas, legal. cara, com E toda- graças a ele que te despertou isso. Despertou, e eu sempre falava isso. Inclusive, Não, é pra legal eu sair... que você ainda falava pra ele, fala, cara, eu quero ser igual a você, pô, você pra mim é uma inspiração. Pô, isso é bacana. É isso aí, uma Isso inspiração. é bacana. Avisei ele 6 meses antes. Falei, cara, daqui 6 meses eu vou sair, não acredito. Eu vou sair e tal. Não, cara, tinha grandes coisas pra gente, a gente ia longe juntos. Falei, cara, me desculpa, cara, mas tá incontrolável. Eu não sei, posso quebrar a cara, vou bater na porta de novo. Se quiser me receber de volta, me receba. Se não, também eu vou entender, mas preciso fazer isso. E, cara, Preciso tentar, né? Preciso foi tentar. uma das decisões mais difíceis que eu tomei. E graças à minha esposa, a Rafa, todo dia ela falava, já falou com ele? Que daqui 6 meses você sabe. Te apoiou e Sabe, já falou de 6 até te meses? pressionou. Porque eu não ia ter coragem, cara. Porque eu não ia ter coragem. Eu admirava tanto que eu também não tinha coragem de deixar o cara E sozinho. você já montou Sozinho não, quem asfalto sou novo eu? de cara ou você montou outro e depois virou asfalto novo? Montei de cara. De cara. De cara. E você, Cara. então você era um cara organizado financeiramente, porque, poxa, os equipamentos, as coisas, a estrutura que asfalto novo tem hoje é uma estrutura Lembra da muito história. boa. Eu já fui visitar você lá, já vi os seus equipamentos, as máquinas. É uma estrutura, assim, muito boa, né, graças cara? a Deus. Lembra da história, né? E é pesado, maquinário pesado. Maquinário pesado, maquinário caro. É diferente de vai montar uma empresa de esquadria. A pessoa que vai montar uma empresa de esquadria quer começar, ele simplesmente vai lá, compra uma serra, uma parafusadeira e ele já começa. Ele não vai ter ainda um nível de qualidade, porque ele vai ter algumas coisas que vai ter que fazer na mão, sem equipamento, mas custa infinitamente, é um sonho muito menor. O seu já era um sonho grande já. Então, A pergunta cara, que eu já não quero sou calar, grande. você tinha algum quero-quero? Você tinha uma grana guardada? Lembra da história, né? Fui professor, fui vigilante, depois virei engenheiro. Então a gente tinha, né? foi minha guardando. esposa- Que Foi bom, guardando, cara, foi foi Legal, guardando. você tinha uma grana Organizado. guardada. Eu tinha alguma coisa, é claro que E você nem tinha nunca em mente que abrir uma empresa. nunca tinha em mente. Mas a gente guardava como se fosse pra Legal. comprar uma casa, né? Um apartamento, legal, tinha uma comprar reserva. Tinha uma existia. reserva, tinha uma reserva. Não era milhões, mas tinha uma reserva, né? Que era pra comprar um imóvel um dia. Já estava casado, a gente morando de aluguel, a gente sonhava. Mas enfim, quando veio isso aí, minha esposa abraçou a ideia, né? Ela Legal. também tinha dela, eu tinha a minha, que é uma só. Só que a gente não começou metendo as caras, né? A gente precisava primeiro avalizar o sonho, né? E esses 6 meses, quando eu falei pra ele que ia sair, eu já montei a empresa, já abri o CNPJ, já criei o site, tudo eu fiz, né? Fiz o site, fiz a rede social, fiz não sei o que, fiz tudo. Comecei atrás de obra, né? Peguei a primeira, peguei uma equipezinha que tinha uns conhecidos ali, montei, registrei, comecei a fazer a primeira. Aí comecei a fazer a segunda, comecei a terceira. No final de 6 meses eu já tinha feito 3, 4 obrinhas. Eu falei, o sonho tá avalizado, pode ser que dê certo, né? Aí comprei um rolinho pequeno lá, peguei uma graninha, comprei uma retro e não sei o que, fui pegando a graninha lá e quando eu saí, a empresa já tinha 6 meses de existência, né? Ah, já tinha. Já tinha. Ah, já tava dando. Então você esperou 6 meses pra começar. Não. Você foi indo em paralelo. Fui O em pessoal paralelo. chama hoje no mundo das startups de MVP. Você soltou o seu MVP ali, já foi testando e tal. Uhum. Pois pronto, soltei meu Legal. MVP sem saber que era esse nome, mas fiz isso. Nem eu sabia, descobri agora. É, o fiz mundo das isso. startups só falando. Só que isso eu tive que manter em segredo. Eu achei que não Sim. era legal contar naquele Sim. momento, né? É, o cara não ia eu falei só te que dar sair. grandes torcidas, vai. Eu falei assim, porque ia ficar chato, ia dar conflito de interesse, então eu fiz isso em segredo. Aí, no final de 6 meses depois, chegou o momento que eu sentei lá na mesa e falei, lembra que a gente começou há 6 meses atrás, que ia sair? Foi muito triste. Minha esposa sempre por trás, vai lá que deu 6 meses. Vai lá que deu 6 meses. Inclusive, eu acho que eu ia manter, sabe, minha cabeça ficou louca nesse tempo, né? Queria normal. aquilo, mas também não queria decepcionar, porque isso causou É decepção. o maior desafio de um cara se tornar empresário. Tem muita gente que às vezes vem conversar comigo, cara, mas puxa, eu tenho um sonho de montar uma empresa e tal. Tá, você tá disposto a sair ganhando do zero?
ganhando zero. verdade. Está disposto a abrir mão da sua cesta básica, seu plano de Seu saúde, 13º. 13º, férias, porque verdade. inicialmente você vai sair com nada. As garantias é você que vai construir dali pra frente, Verdade. né? Olha, minha esposa me sustentou por um ano, sustentou a casa por um ano. O primeiro ano da empresa, minha esposa bancou e ela nunca se reclamou disso, inclusive sempre incentivou muito, né? Mas é isso mesmo, você começa do zero, você arrisca. O dinheirinho da casa que a gente tinha para comprar podia ser que virasse pó, né? Podia ser que virasse pó. Virou maquinário o dinheiro da casa. Virou maquinário. Essa Rafa merece um prêmio. viu? Merece. Aguentou. Parabéns, viu, Rafa? Parabéns, viu? Aguentou, Agora eu sei aguentou. porque que ele morre de paixões por você. Morre de medo, né, Sal? De medo também, principalmente. Depois eu conto pra vocês a mensagem que ele me mostrou aqui dela outro dia. Foi carinhosa, foi carinhosa. Carinhosa. Então, pois bem, aí começou a história da Asfalto Novo, sair da empresa, né? Por isso que eu costumo dizer, sempre quando eu vejo o áudio, quando eu te vejo, eu sei que em algum momento vocês tiveram uma decisão muito corajosa. Pode não ter sido igual a minha, mas pô, de deixar de trabalhar para alguém, para virar aquela chavinha, né? Para montar teu próprio negócio. Ou às vezes até pela necessidade mesmo, houve virada de chave, você regaçou as mangas e tal, e meteu os peitos e falou, agora eu vou tentar o que é meu. E no começo come muito pó, né? Nossa, No começo muito, come muita poeira. muito. Ô, Saulo, aí foi isso. E eu achava que você tem mó pinta de herdeiro, É. filho de pai Nossa, rico. cara, não. Esse cara veio lá, não Príncipe sei da William. onde, Maranhão, Cara veio da Príncipe Inglaterra. William, cheio de maquinário, É. puta empresa top. Eu falei, esse cara é filho de Nada, pai rico, rapaz. cara. Ele herdou tudo do pai dele. Nada, é bater no Mexe banco dinheiro, lá, ele e- mexe dinheiro com a retroescavadeira. É, tio E- Patinhas. Quem dera, cara, muito longe disso. Eu tive que bater no banco lá. A gente e disfarça pegar, bem, legal. né? A gente disfarça bem. Né? Tem que disfarçar. Só ué. parece, né? Empresário Mas tem que ser longe artista. disso. Legal. Ô senhores, aí foi isso. Aí comprei as primeiras maquininhas, fui indo, né? No começo alugava muita coisa, depois fui tendo que comprar mesmo, tive que bater na porta do banco, depois fui saldando as dívidas. Inclusive, né, vocês me convidaram para estar aqui, não me acho nem digno desse lugar, Imagina, né? mais nem, que digno. Nem me acho, né, digno desse lugar. Mas assim, eu reconheço, talvez o que me garanta aqui, me avalize para estar aqui, foram os resultados da empresa, né? A empresa, apesar de nova, assim, Tem né? quantos anos Asfalto Novo? A gente está entrando pro 5º ano. E você Quinto tem quantos ano. anos, cara? Acho que... Eu tenho 34, eu não falei essa parte, né? Não, Eu tenho você é 34. novinho, cara. Não, cara. Tô novinho, rapaz. Nós começou com 29 anos a empresa. Você é um pouco É, mais é velho por que eu, isso tô aí. com 26. Né? Um Tá certo. pouquinho mais. Cada lado. Cara, é um fato curioso. Às vezes, Só de engenharia. ó, a empresa, por mais nova que seja, né? Mas ela tem tido, é dela que tem saído o meu sustento, dos funcionários. É dela, através dela que a gente tem crescido e prospectado grandes horizontes. É igual aquilo que eu falei pra vocês. Às vezes o sonho da gente é pequenininho e Deus vai abrindo e a gente tem que até adequar o sonho, porque começa a ficar pequeno aquele que a gente queria e tem que abrir mais, né? Às vezes eu sento numa mesa assim com grandes empresários, donos de grandes empresas, e eu sento lá e o cara pergunta de quem que é a empresa, eu falo, cara, é da família. Se eu falar que sou eu, o cara não vai acreditar. Acho que é mais pelo 1,62 m, né, Saulo? Que o cara pensa que é novinho. E o que esse menino aí? Não, você é o estagiário, eu quero falar com o dono da empresa. por aí. Não, Não, não. William, uma coisa que Por aí. admira muito, né, em toda essa trajetória que você me contou, agora faz um pouco mais de sentido, algumas coisas que a gente já havia conversado, é muito a ética que você mantém dentro do seu negócio, o respeito que você tem aos parceiros e às pessoas que te colocaram onde você está hoje, te ajudaram a chegar onde você está. Né? Acho que já teve conversas nossas de você falar assim, puxa, não, nessa obra eu prefiro nem ir atrás, porque eu sei que lá tem um parceiro de nome X, que é um grande amigo meu, que me ajudou muito. E isso é admirável, cara. Isso é difícil encontrar pessoas, muita gente é o contrário, né? Fala, não, agora eu sei como é que ele trabalha, eu sei que preço que ele vai fazer. Ah, mas ele, pô, ele te ajudou lá atrás. Não, foda-se. Vamos lá e vamos entrar e vamos ganhar dinheiro. Tá ali muito mais pelo dinheiro do que pelo propósito em si do negócio, cara. Então, parabéns, cara. Cara, valeu. Assim, minha mãe sempre me ensinou que qualquer empresa, qualquer coisa que você faça tem que ser um instrumento de bênçãos, né? Pra você e pros outros. E pra Asfalto Novo eu levo isso, né, cara? Então, se não vai servir pra uma bênção, vai servir pra atrapalhar alguém, eu prefiro nem entrar, né? Nem entrar. E talvez, assim, pra quem acredita em Deus, eu acredito que Deus abençoe, né? Não tem aquela sem abrir mão pra não atrapalhar ninguém, mas vem abrindo outras. Poxa, é igual eu falei pra vocês há 5 anos atrás, eu não conhecia aqui. Hoje vem alguém, né? Alguém e confia sua obra, seu recurso, seu sonho. Uma obra é um sonho de alguém, com certeza. nas tuas mãos, né? Sim. E pô, quem E sou às eu? vezes o dinheiro ali Quem sou juntado eu? de anos. Quem eu era? Quem eu sou? Eu penso que é Deus, né? Que vai abrindo as portas, né? E graças a essa empresa, eu trouxe pessoas que eu gostava, que trabalhei no passado para trabalhar comigo.
meu auxiliar de engenharia, um cara que eu gosto muito, trabalha comigo, eu trouxe meu sogro, meu pai, aquele cara que, né, trouxe aquele ruído, aquele probleminha lá, mas igual eu falei, nem isso, nem cabe perdão ou perdoar, parece até que foi Deus também que mexeu ali para fazer a gente ficar mais forte para chegar até aqui, Os né? empurrões que a gente recebe, que é pra Isso, frente, empurrão. Meu pai não trabalha comigo hoje, mas é como se trabalhasse, graças à empresa, a gente... Antes da O que empresa, aconteceu lá atrás te tirou da zona de conforto. Cara, antes a gente se falava uma vez por mês, agora a gente se fala todo dia, porque ele é preocupado. Meu pai já teve várias empresas e não deu certo até aqui, né? Então ele é muito preocupado que asfalto novo, por algum motivo, não dê certo, né? Então ele fica pertinho. Então, até nisso o cara ajudou, né? É isso aí. Tenho a agradecer, né? Enquanto nos suportarem por aqui, enquanto estiverem confiando nos seus projetos conosco, a Com gente tá ali. certeza. Legal. Ô, William, apesar da empresa chamar Asfalto Novo, você, na verdade, você faz todo tipo de pavimentação. É isso aí. Bom, no comecinho lá a gente pensou em fazer mais a parte de pavimentação asfáltica, então recapeamento, tapa-buraco, né? Asfalto sobre base. Só que o próprio cliente ele foi demandando, seguinte, você faz o asfalto, mas eu preciso que você dê garantia da base, da drenagem. E para eu não ficar na mão de terceiros, eu comecei a fazer também. Legal. Né? Então você faz terraplanagem, terraplenagem, aprendi contigo. hein? Terraplenagem. Plenagem. É para deixar a terra plena, não plana. Nem sempre o cliente quer que fique plana, ele quer que fique plena, conforme ele quer. Legal. Né? Então é terraplenagem. Tá? Então, a gente faz terraplenagem, drenagem, pavimentação, sinalização. Outros tipos de piso também você faz, né? Trabalho com Piso intertravado, intertravado, que a gente já conversou bloquete. sobre isso. Isso aí. Legal. Legal. E que tipo de cliente que é interessante para você, cara? Que nível de cliente? Supermercados? O que você busca assim como cliente ideal? Óbvio, a gente busca o que a gente atende, né? E entende que existe muito mais potencial ainda do que a gente atende. Então a gente atende muito indústria, né? Indústria, manutenção de pavimentos, né? Muitos condomínios. Indústria em expansão, tá fazendo uma obra, tá fazendo um galpão. É isso aí. Condomínios, né? Novos e antigos. Os antigos fazer a manutenção do pavimento, recapear, né? Revitalizar o pavimento. É mais nessa época de chuva, né? Detona muito asfalto. Eu tava vindo pra cá, buraqueira. quase que eu fiquei no caminho, cara. A tristeza de uns é a alegria de outros, né, rapaz? Vira uma procura danada. Não é a né? prefeitura, assim, poder público, a cidade, anda pela cidade, um monte de rua esburacada, você faz também esse tipo de Só, trabalho. a gente já fez bastante. Aí via licitação, como é que é? Rapidinho, já pra gente ter uma fizemos, ideia. já fizemos trecho de rodovias, ruas, mas por enquanto a gente não pega a obra direto do poder público. Mais privado. Mais privado. privado. Geralmente Legal. um grande parceiro pegou a obra, peguei um bairro inteiro Pode para te chamar fazer pra ajudar em São e Paulo. Aí o cara passa um pedaço desse trecho que ele pegou pra gente fazer também. A gente Partilha o pão. já fez trecho de rodovia, inclusive obras de TAC, né? De ajuste de conduta, contrapartida a prefeituras, o cliente privado nos procura para fazer. Por exemplo, a atacadista foi implantada em determinada cidade, precisa recapear as ruas do bairro. A gente vai lá e faz isso, Entendi. fora Através da iniciativa privada. através da iniciativa Eu privada. vou num monte de condomínio que tem um monte de rua perfurada lá com buraco, eu vou te indicar pra todos os condomínios aí, cara. Cara, tá terrível. Muito bom. Bota meu cartãozinho no bolso lá e Tá triste. joga dentro do buraco. Nosso carro hoje em dia tem que ser quase um batimóvel, mano. Rapaz. Um tanque, igual do Batman, porque, meu, é tanta buraqueira, velho, que vai detonando tudo. Aí você vê que um dado estatístico, né, fala que só 12% das vias do Brasil são pavimentadas. 12%? 12% pavimentadas. Ah, E eu falo 12%. pavimentada, esse dado é de 2018, cara, acho que não houve muita evolução, mas vamos considerar ele. Se 12%, então 88% das vias brasileiras não são pavimentadas. Eu falo não pavimentado, né? Asfalto, piso de concreto, é piso na terra, Na né? terra, meu, chão batido. Então daí você tira que existe um grande potencial ainda. De né? mercado. Um grande potencial de Entendi por mercado. que você abriu empresa de pavimentação. Rapaz, Entendi. até agora, assim, é aquilo, né? Eu nem sei porquê. Vamos torcer pro carro não voar tão rápido assim, né? Então, rapaz, tem que segurar um pouco essa tecnologia aí, que senão Segura a Mas gente aí você se voado, adequa, cara. cara. Vai ter que fazer alguma coisa lá em cima, tem você que se projetar adequa. o negócio aéreo aí. Mas é isso aí, Muito senhores. bom, cara. Muito bom, William. Puxa, queria agradecer aí pela confiança em você, em vir aqui contar sua história, partilhar aí para conosco, para com nós todos. Gratidão aí imensa aí por estar aqui. Parabéns pela sua história, cara. Eu saio daqui muito mais orgulhoso em te conhecer e muito confiante em te indicar. A gente conhece aí o seu trabalho. Então, parabéns pela história do seu negócio, pelo propósito de vida que você tem. E, cara, desejamos a você muito sucesso. Conte sempre conosco aí, né, Saulito? Foi top mesmo. Cara, de novo, repito, eu achava que você era filho de pai rico, Então herdeiro, ele tinha vindo da Porque Inglaterra. quando a gente conhece a pessoa, conhece o empresário, pô, empresa bacana, estruturada,
bastante cliente, sucesso, pô, o cara Vê herdou. as pingas que toma, mas não vê os tombos que caem. Exatamente, cara, e a sua história é sensacional, eu conhecia bem superficial a sua história, e hoje saio aqui muito feliz, orgulhoso, primeiro de ser seu amigo, e de saber, cara, que tudo que você construiu é mérito seu, cara, conquista sua, parabéns. É legal. Obrigado, senhores. Muito bom, gente. Bom, estamos chegando no final aí de mais nosso primeiro podcast, né, Saulitão? Podcast Primeiro de número muitos. 1. Primeiro podcast, Valeu, galera. aí com o nosso querido William, da Asfalto Novo. Mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores, Caçu Topografia, Daniel Bolanho, da ALX Vivaz, Projetos em ALX Vidros. Projetos em Vidros, e agradecer também todo o apoio aqui da equipe STH Engenharia. STH. É isso aí, pessoal. Estamos chegando agora ao final. Gratidão aí a todos que chegaram até aqui. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Valeu, galera. Valeu. Até a próxima. Tamo junto. Diz o óleo gratidão. Gratidão. Até a próxima. Valeu. Boa. Boa, William. Detonou, hein, Mano, mano? muito bom, velho. Detonou, hein? Saulito. Detonou. 40... Quanto que deu? 50 minutos? 50 minutos. Não parece, velho. Caraca, Quando eu vai vi, passar já muito rápido, tava mano. começando.